Deus não pune. Logo, a nossa dor não é uma reação a nada. Texto do irmão Jorge Essen, do Fórum Espírita. Em sânscrito, karma significa ato deliberado. Nas suas origens, a palavra karma significa força ou movimento. Apesar disso, a literatura pós-védica expressa a evolução do termo para lei ou ordem, sendo definida muitas vezes como lei de conservação da força. Isso significa que cada pessoa receberá o resultado das suas ações e é um mero caso de causa e consequência. O Espiritismo esclarece que o sofrimento atual não está obrigatoriamente relacionado às nossas ações erradas, os pecados do passado, porém ao estado de imperfeição moral mantido no presente. Logo, sofremos nesta atual encarnação em virtude da imperfeição da qual ainda não nos libertamos, e não por causa de atos errados, pecados atuais ou de outras encarnações. Conta-se que um sofrimento desta vida, se não tem causa visível, estará certamente na vida anterior. Por esta razão, defende-se o princípio do karma, ou causa e efeito, ou inadequadamente de ação e reação. Mas não é esse o preceito revelado pelos espíritos superiores, até porque é uma ingenuidade crer que o karma, o pecado, é o princípio que Deus estabeleceu como regras que devem ser obedecidas pelos indivíduos. Caso contrário, serão castigados. Contudo, se forem obedientes, serão recompensados. Ninguém sofre tão somente para pagar a ação errada do passado. A nossa dor não é uma reação a nada, mas uma ação, pois sofremos necessariamente pela causa da liberdade e não por causa dela. Allan Kardec faz ligeira alusão ao termo causa e efeito e jamais citou o termo karma para pesquisar e esclarecer as razões da dor e das aflições. Portanto, o karma não foi mencionado em nenhum momento por Kardec ou pelos benfeitores espirituais. Além do mais, a reencarnação jamais será um processo punitivo. Renascemos para progredirmos. Se sofremos de vez em quando, é pela causa que abraçamos livremente e não inapelavelmente por causa de alguma desobediência às leis divinas. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos,
Kardec questiona sobre qual seria o objetivo da encarnação. A resposta é clara. A lei de Deus impõe a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. Em nenhum momento aparece a palavra amargura, fardo, dor ou qualquer outro termo que signifique karma. Pelas sucessivas existências, mediante nossos esforços e desejos de melhoria no caminho do progresso, avançamos sempre e alcançamos a perfeição, que é a nossa destinação final. Os sofrimentos devidos a causas anteriores à existência presente, como os que se originam de culpas atuais, são muitas vezes o efeito da falta cometida. Isto é, o homem, pela ação de uma rigorosa justiça distributiva, sofre muitas vezes o que fez sofrer aos outros. Se foi duro e desumano, poderá ser, a seu turno, tratado duramente com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em humilde condição. E se foi avaro, egoísta, ou se fez mau uso das suas riquezas, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer pelo procedimento de seus filhos. Evidentemente, as expressões muitas vezes e poderá relativiza o processo da lei e não afirma que a dor seja sempre uma penalidade, até porque as leis de Deus não são punitivas. O livre-arbítrio é a nossa grande ferramenta evolutiva, inexistindo, pois, determinismos e fatalidades. A fatalidade existe apenas na escolha que fazemos ao reencarnar e suportar esta ou aquela prova. E da nossa escolha resulta uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição que escolhemos e em que nos achamos. Falamos das provas de natureza física porque, quanto às de natureza moral e às tentações, ao conservarmos o nosso livre-arbítrio quanto ao bem e ao mal, seremos sempre senhores para ceder ou resistir. Atingido o patamar evolutivo de nos integrar ao reino humano, conquistamos gradualmente a faculdade do livre-arbítrio. Apoderamo-nos da liberdade como a grande alavanca da evolução. A liberdade de escolher nosso próprio destino todos os dias torna-se o diferencial entre nós e os animais inferiores, que ainda não podem discernir entre o bem e o mal, o certo e o errado, o moral e o imoral. Expõe Allan Kardec que a lei de Deus está gravada na consciência de cada um. Desta forma, identificamos o porquê da liberdade de consciência
e da sua progressividade à medida que a realizamos em nós. Deus é amor. Não existe nada fora de Deus. Portanto, deduzimos que não existe nada fora do amor. O que é contrário à lei de Deus, na realidade, não existe de forma absoluta. As nossas escolhas transportam na essência as implicações boas ou ruins. Em síntese, sofremos as consequências naturais de todas as imperfeições que não conseguimos corrigir, mas não porque pecamos no passado. O nosso estado, feliz ou calamitoso, é intrínseco ao nosso estado de pureza ou impureza. Por isso, não devemos procurar em Deus a imunidade das nossas dificuldades, mas exoremos a força necessária para superá-las. Notando que no mundo espiritual não há qualquer código que puna ou premie. Por lá vigora a lei da escolha das provas, e não a lei de causa e efeito com atributos punitivos. O espírito sempre escolherá o que ele irá enfrentar no futuro, como meio de seu desenvolvimento moral e intelectual. Texto de Jorge Essen, do Fórum Espírita. Muita paz.